Olá, eu sou Cristiano Pereira, também conhecido como Nick. Eu sou cientista social e eu estudo as relações raciais no Brasil, né? Faço um recorte na educação e na cultura para falar sobre os aspectos relevantes para a população negra nesses campos, na cultura e na educação. Faço isso porque na minha formação acadêmica eu percebi que há muito o que discutir sobre a questão cultural e educacional para a população negra, principalmente porque não foi negados a identidade de ser dentro desse país. E aí, a educação e a cultura são instrumentos que possibilita o entendimento do que foi essa negação e de como nós podemos avançar na construção ou reconstrução da identidade do negro no Brasil. E aí, também fui coordenador da política de igualdade racial no município de Fortaleza, de 2013 a 2017. E aí, como coordenador da política de igualdade racial, realizei muitos debates em vários setores dessa cidade fortalezense, e em vários locais, além da educação pública, eu fiz debate também na educação privada e fiz debate também em algumas empresas que queriam, no mínimo, promover um senso crítico nos seus trabalhadores. E aí, durante esses debates, o que mais se falava era sobre quem é negro, né? O que é ser negro na sociedade brasileira? E eu devolvia sempre essa pergunta. Me diga você, o que é ser negro? Você se reconhece como negro? Você consegue identificar um parente, um vizinho, um amigo como negro? E aí ele dizia que tinha poucos amigos negros, né? E os amigos negros geralmente apontados eram as mulheres com cabelo cacheado, pele escura, né? Os homens com cabelo crespo ou cacheado, pele escura. Mas os homens de cabelo liso, homens e mulheres de cabelo liso, de pele escuras, eram chamados de morenos. Então não existiu ao longo da vida dessas pessoas o debate sobre o que era ser negro. E isso acontece por conta do racismo na sociedade brasileira que é estrutural. Então, eles nos afeta de diversas formas, entre ele o não reconhecimento da nossa própria identidade. E aí, quando a gente fala que se você olha para si e não se identifica como branco, então você é negro. Aí tem outras pessoas mais que dizem, mas não tem um pardo, né? Esse pardo é de se questionar, porque tem muita gente da pele escura como a minha se dizendo como pardo, né? E isso é uma forma de se incluir na sociedade, ou uma tentativa de se incluir na sociedade brasileira, se dizer como pardo, né? E adentrar diversos locais, como o mercado de trabalho, né? Para conseguir essa vaga. Eu digo mercado de trabalho especificamente porque no período pós-escravidão foi negado aos negros o direito ao trabalho, e com isso nós não tivemos acesso a outros benefícios como a moradia, saúde, é, e aí o acesso à cultura ele ficava mais nos centros periféricos, né, onde havia uma grande concentração de pessoas negras. É tanto que as religiões de matriz africana, por exemplo, a Umbanda e Candomblé, que é muito discriminada, ela acontece nas periferias de forma escondida, na maioria das vezes, porque a discriminação racial ela é jogada também nesses territórios, né, da cultura negra. Que é um terreiro de Umbanda e Candomblé, eles são territórios da cultura negra. E a gente vê como se fosse a sociedade em geral vê essa religiosidade como algo ruim, né? E quando na verdade as pessoas estão nos terreiros de Umbanda e Candomblé buscando o seu bem-estar, né? Buscando como melhorar a sua espiritualidade. E aí, falando desses direitos, né, da cultura e da educação, acesso ao trabalho, nós temos elementos fundamentais dentro dos governos para serem executados. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, que não é um instrumento bastante popular, conhecido no meio da sociedade brasileira, justamente porque as pessoas não se identificam como negro. Muitas instituições dizem que não existe racismo, que é uma criação do movimento negro, que os negros são complexados, que
se culpabilizam por diversas coisas, aliás, culpam o governo e outras instituições, quando na verdade deveriam estar se empoderando. E eu digo, é verdade, a gente tem que estar se empoderando. Na verdade, eu digo que nós temos que estar se empoderando sobre essas leis, sobre nossa identidade, entender por que nós somos discriminados e somos as pessoas que menos têm acesso aos altos salários nesse mercado de trabalho, as pessoas que menos têm acesso à formação acadêmica, né? Por exemplo, a maioria das pessoas que só tem até o ensino médio, elas estão na periferia, e grande parte dessas pessoas sequer terminaram o ensino fundamental, né? Já estão inseridos no mercado de trabalho ganhando um salário mínimo. Aí as pessoas brancas, moradores das áreas nobres das grandes cidades, elas têm até pós-graduação, né? Fez lá a faculdade, a sua graduaçãozinha, fez uma pós-graduação, alguns têm mestrado, outros têm doutorado, mas aí eles se encontram mais essa formação entre as pessoas brancas, e as pessoas negras a gente está lá no ensino básico ainda, e já inserida no mercado de trabalho. E nós precisamos fortalecer o Estatuto da Igualdade Racial justamente para promover essa igualdade, para que tantos, assim como os brancos, a maioria deles tem acesso à universidade, que nós possamos também ter acesso à universidade e aos bons salários nesse mercado de trabalho. E para isso eu acho fundamental popularizar a Lei 12.288 de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que as pessoas não vão se identificar com ele porque elas têm essa crise de identidade, de saber quem é negro, né? O que define o negro, e saber para quem direcionar essa política. E quando as pessoas se conhecem, se reconhecem enquanto negro, ela pode reivindicar melhor essas políticas que traz elementos importantes como os direitos fundamentais, que são os direitos, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao esporte, e o direito à liberdade de crença, com exercício dos cultos religiosos, o acesso à moradia adequada, né, o mercado de trabalho, o acesso à terra e também sobre aspectos da comunicação. Tudo isso são questões tratadas no Estatuto da Igualdade Racial que precisam ser aprofundadas popularmente, né? Eu digo que é preciso fortalecer a identidade, e essa identidade ela vem agregada ao conhecimento dessas políticas públicas, desses dispositivos legais, porque esse fortalecimento desse dispositivo legal aliado à identidade do ser negro, ele pode promover melhorias nas nossas comunidades periféricas, que têm a maioria de pessoas negras, né? Em Fortaleza, por exemplo, mais de 60% da população pode ser considerada negra, né? Se a gente juntar o público de pretos e pardos, essa população vai ser muito alta e vai ser a população justamente que tem os maiores problemas sociais e econômicos dentro da nossa sociedade. E aí, ainda nesses aspectos do fortalecimento da cultura, nós temos uma outra lei, que é a Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar. E essa lei, apesar dela ser de 2003, né, uma lei que já chegou aí na sua maioridade, tem seus 18 anos, e não foi implementada de forma massificada, né? Os gestores das escolas, né, os secretários de educação ainda do Brasil, de modo geral, ainda não tomaram essa consciência da importância da implementação dessa lei, né? E aí, como as pessoas não estão empoderadas sobre a sua própria identidade, então ela também não consegue ver a importância dessa lei. Como ela não é obrigatória, na verdade, né? Apesar dela ensinar, ela obriga o ensino da cultura africana e brasileira no currículo escolar, mas o mais importante para os governos é que se tenha um ensino de português e matemática, sendo que a gente dá para ensinar português a partir da formação da linguagem brasileira, né? De como se desenvolve a língua brasileira, que ela tem relação com a cultura africana, né, com a linguagem africana, a afro-brasileira e a europeia também, né, nós temos essas três misturas aqui. Então, dizer que alguns elementos da cultura negra, né, algumas palavras estão ali inseridas, o modo de falar, de se comunicar, que é o ensino da linguagem, né, ela pode ser trabalhada a partir dessa perspectiva da cultura africana e afro-brasileira. O ensino da matemática também. Nós temos diversos elementos da cultura africana que pode trazer aí de brincadeiras, por exemplo. Eu sou professor, né, do ensino médio e eu dou aula de sociologia. E aí nos nossos debates, a gente percebe que esses aspectos da educação
desse aspecto da educação na ludicidade, né, nos trabalhos, principalmente com as crianças, a gente pode trazer brincadeiras da, da, da cultura africana que trabalham com os números, né? E a gente vê também que na matemática, alguns jogos, como a Mancala, que trabalha com a contagem. Então, há sim brincadeiras e outros aspectos da matemática que pode ser trabalhado com a questão da cultura negra. Eu falo sobre esse fortalecimento da identidade, né, da pessoa negra, para que essas políticas públicas sejam fortalecidas, porque eu vejo também um debate sobre criança e adolescente, por exemplo. Nós temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é muito fácil de ser aplicado porque nós sabemos identificar quem é criança e quem é adolescente e sabemos o que diz o Estatuto da Igualdade Racial, aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente para esse público. Então, é muito fácil aplicar o ECA nas comunidades, que esse direito também à educação, à cultura, ao lazer e à proteção integral, né? E tem outra lei, que é a Lei Maria da Penha, que a gente sabe muito bem definir quem é o público dessa lei, porque são mulheres vítimas da violência doméstica e familiar, né? E a gente sabe direcionar, a gente sabe quem é a mulher. Mas o negro, quem é o negro, né? O homem é a mulher de pele escura que precisa ser fortalecido nesse aspecto da identidade. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue fortalecer a lei e resolver problemas, por exemplo, como os casos das discriminações. Quem não lembra do caso da bicicleta que ocorreu recentemente no Rio de Janeiro, né? Um jovem negro foi abordado por um casal de pessoas brancas num bairro nobre, o Leblon, no Rio de Janeiro, pelo fato de ele estar andando numa bicicleta que era igual a deles, que foi roubada de um estacionamento, né? Foi furtada em um estacionamento de um shopping. E aí o casal abordou esse jovem negro, acusando ele de ter roubado a bicicleta dele, só pela aparência. Se ele não tivesse provado, né, por meio de fotos que ele publicou em redes sociais, que tinha aquela bicicleta há um certo tempo, talvez ele estaria preso até hoje por conta dessa discriminação racial, né, causada por essa questão, esse engano, entre aspas, né, desse casal branco que achou que o negro não poderia ter uma bicicleta igual a deles, né? Parece que a bicicleta boa, cara, era apenas para um público específico de brancos. O negro andando com outra bicicleta, essa bicicleta foi roubada, certamente essa bicicleta é a minha, eu quero ela de volta, né? Esse casal branco foi dizer. E aí o negro se defendeu, o jovem negro conseguiu se defender disso. E esse caso ele não foi tratado como racismo, né? Ele foi tratado em outros aspectos dos trâmites jurídicos aí dessa perspectiva, né? Ele não foi levado à frente, não se levou em consideração nos tribunais sobre esses aspectos da discriminação. Ele foi discriminado. Tem várias bicicletas, né? A indústria ela produz repetitivamente o mesmo produto, né? Então várias pessoas podem adquirir, seja preto, seja branco, e aí a pessoa foi discriminada porque estava com um produto igual de um casal branco, né? Que absurdo um negócio desse. E aí descobre-se tempos depois que na verdade a bicicleta foi furtada por um homem branco, né? Ninguém suspeitou do homem branco que roubou essa bicicleta desse casal branco, né? Você vai suspeitar justamente o negro, que absurdo um negócio desse. Isso acontece justamente por conta desse contexto histórico de negação dos direitos, né, do acesso a bens especificamente, aqui nesse caso da bicicleta no Rio de Janeiro, né? A gente não pode ter acesso aos bens. Eu vou lembrar aqui também de um caso acontecido num estacionamento de um supermercado aqui em Fortaleza. Um amigo negro estava abrindo o carro nesse estacionamento e foi abordado pela a polícia que ia passando dentro desse estacionamento desse supermercado. E encostou ele, deu aquele baculejo, né? Fez a revista e perguntou de quem era aquele carro, por que ele estava abrindo. Ele teve que provar que o carro era dele, né? Que é um aspecto parecido com essa. Houve uma discriminação racial. O preto não pode ter um bem? É isso? Como é que é nessa sociedade brasileira? Né? Então é essa negação de direito, de acesso à cultura, de acesso aos bens. E aí nós tivemos outro grande problema aqui, caso que chocou o país, o mundo, que é o caso do João Alfredo, né? Aquele caso do Carrefour, daquele homem que foi espancado e asfixiado, né, no supermercado aqui no Brasil. E aí esse caso ganha grande repercussão aqui porque
você não vê abordagens desse tipo com pessoas brancas, né? Isso é um problema racial gravíssimo, né? E a gente fez grandes pressões, o movimento negro, sobre esse supermercado para que ele pudesse desenvolver políticas e fosse punido também aí por conta desse ato ocorrido. E aí, se a gente não se mobiliza, né, não se articula, vários outros desses casos vão acontecer. Ele acontece justamente porque as pessoas suspeitam, como eu estava falando do caso da bicicleta. Era um bem que ele estava adquirindo. Aí você vai no supermercado adquirir bens também, acontece esse tipo de coisa, né? Você não está podendo circular tranquilamente pela sociedade. É isso, a gente precisa acabar com isso, nos empoderar, conhecer essas políticas públicas e cobrar com que os governos executem essas políticas públicas. É um caso muito parecido antes desse caso do João Alfredo, no supermercado aqui no Brasil, ocorreu nos Estados Unidos o caso do George Floyd, que foi asfixiado, um homem negro foi asfixiado por um policial branco, né? Tanta brutalidade assim repercutiu a nível mundial também. E aí não é comum, né? Um problema desse problema do racismo não é só apenas da sociedade brasileira, é do mundo, e a gente precisa fortalecer essa identidade, essa cultural, para que a gente possa entender esse contexto de como forma isso, de como isso acontece na sociedade, para que a gente não seja outras vítimas dessas atrocidades causadas por pessoas brancas, por essas pessoas que se sentem empoderadas. Nós temos um problema aqui de um machismo estrutural aliado a um racismo estrutural na sociedade brasileira, porque são a maioria dos homens brancos que fazem com que essas atrocidades aconteçam contra a população negra do nosso país. Então veja como as coisas estão atreladas, né? Os negros eles foram escravizados por mais de 300 anos, sai desse processo de mais de 300 anos de escravidão sem direito nenhum, sem direito à cultura, à educação, sem trabalho, sem direito a bens. E isso que aconteceu lá, essa negação de direito há pouco mais de 130 anos, né, no pós-abolição, permanece até hoje essa negação de direito, que é o acesso a bem. O rapaz não pode ter um carro, né? O rapaz não pode ter uma bicicleta, né? A mesma coisa que os brancos têm. E por que a gente não pode ter isso? Quem foi que disse que a gente não pode ter isso? Vamos questionar, vamos passar a questionar essa sociedade que diz que o negro não pode ter acesso à educação. Quem disse que políticas de cota não pode existir? Quem é que faz esse grande debate? Quem é que está lá pautando? Se você vê a grande mídia, os instrumentos de comunicação que pode justamente fazer o contradebate, levar a importância das cotas raciais para esse debate das cotas raciais para grandes televisões, para os grandes rádios, para os grandes jornais, fazer com que essa cultura seja mostrada mais ainda. Perceba, o que é a cultura negra presente na sua comunidade? Né? O que tem de cultura negra? É só o candomblé, a umbanda que está lá? Tem outras coisas? Né? O reggaezinho é parte da cultura negra. Né? Nós temos a musicalidade, o axé baiano, mas nós temos outras musicalidades, outros batuques aqui presentes. O jeito de falar, a linguagem, né? Muitas palavras da língua africana praticada pelos negros, elas estão presentes aqui na nossa sociedade brasileira. Faça fazer uma pesquisazinha aí na internet para que você possa saber quais são essas palavras. Eu vou deixar aqui essa curiosidade para vocês, né? Esse desejo de curiosidade para irem lá buscar na internet quais são as palavras negras que nós estamos falando aqui no cotidiano. E aí entender um pouquinho de como isso não é citado dentro da sociedade, né? E eu convido você para se fortalecer na sua identidade, dialogar com a sua comunidade sobre esses aspectos da identidade, do pertencimento étnico-racial. Enquanto a gente percebe esse pertencimento, a gente consegue romper barreiras, subir degraus e escalar aí nessa mobilidade socioeconômica. Comigo, por exemplo, foi assim. Eu me percebi enquanto negro em 1999, no meio do movimento social, no movimento hip hop especificamente. Eu andava com a cabeça raspada, meu cabelo passa a crescer e eu passo a querer estudar, entender mais o que é isso. Então, hoje eu tenho uma vida boa, posso dizer assim, tenho os meus bens, tenho casa, tenho carro, né? Eu transito por toda a sociedade, consigo viajar, mas porque eu me encontrei dentro dessa sociedade, eu fortaleci minha identidade, e aí eu posso lutar mais fortemente para ocupar espaços dentro da sociedade, né? Para romper essas barreiras do racismo,
do racismo, essas barreiras sociais, socioeconômicas, culturais, políticas. E para falar em política, eu estou nesse meio político também há 18 anos, né? Eu fui da política pública, estou na assessoria parlamentar hoje, porque eu entendo que esse rompimento, esse aspecto de estar nesse meio político é importante, é fundamental para que nós possamos fortalecer o antirracismo e desconstruir esse racismo estrutural da nossa sociedade brasileira e promover qualidade de vida para o povo negro, principalmente o povo negro que está nas periferias dessas grandes cidades, como Fortaleza, que tem mais de 60% das pessoas negras morando na periferia ganhando salário mínimo por mês. A gente pode fazer mais, a gente pode ganhar mais, a gente pode ter uma melhor moradia, morar num ambiente mais humano, posso dizer assim, né? Longe dessas discriminações raciais, dessa violência, dessa peleja, né? Desse sofrimento diário que o povo negro está passando. É isso, façam essas pesquisas, façam suas leituras e eu estou aqui à disposição para que vocês possam aprofundar esse debate. A gente pode dialogar mais sobre isso em algum momento que a gente se encontrar por aí.